O terceiro tópico dessa lição, testado pelas Escrituras. Uma lição a qual estamos aprendendo acerca de profetas inspirados. Mas para sabermos se o profeta é inspirado ou não, eles precisam ser testados. E vamos ver aqui qual é a regra bíblica para se testar aqueles que se levantam dizendo profetas. Pergunta A. Qual é o teste fundamental pelo qual um verdadeiro profeta tem de passar e ser aprovado? Muito bem. Existe uma frase que diz assim: para ser aprovado, você tem que ser provado. Né? Ninguém tira nota 10 na prova sem fazer a prova. Exato. Né? Só se for um cambalacho por trás dos panos aí, né? E dar o dinheiro pro professor. Mas o correto é você fazer a prova para saber se vai ser aprovado. Então, existem muitas pessoas que chegam, talvez, não sei se já aconteceu com você, e falam assim: é o seguinte, tem uma mensagem para você. Deus me falou tal, e aí conta, né, que tal dia, tal ano vai acontecer tal coisa. E essa pessoa, você analisa a vida dessa pessoa, como que ela está levando o seu viver, e não condiz com a palavra de Deus. Então, uma pessoa que não está sendo guiada por Deus não pode ser usada por Deus para falar algo para você. Então, ela precisa ser provada, mas qual que é o meio, né? A nota diz assim: os testemunhos não desprezam a palavra de Deus, mas a exaltam e atraem a mente das pessoas para ela. Então, a pessoa tem a vida da pessoa, a vida do profeta, tem que condizer com a palavra de Deus, certo? A vida dela tem que ser provada pela palavra de Deus. Se não condiz, como diz o texto bíblico, né? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, uma pessoa que vem trazer uma mensagem para você que não é segundo a palavra de Deus, não deve ser o seu guia, né? E aí a gente entra na pergunta B. Se faz o teste, né? Percebe que a pessoa reprovou. Então, se ficar comprovado que alguém é um falso profeta, o que deve ser feito? Exatamente. Ou o que devemos fazer, né? Aí você pode responder para você, mas eu vou falar aqui, né? Se uma pessoa não está sendo guiada por Deus, você conferiu, você provou pela palavra de Deus e sabe que ele é um falso profeta, você vai seguir? Não pode, né? Nós não devemos usar essa pessoa como um guia, como um parâmetro. E diz aqui, ó: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou um sonhador. Uma pessoa que tenta te conduzir para o lado errado. Não pode ser o seu guia. E aí continua. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. E o último verso aqui da primeira passagem: ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal no meio de vocês. É muito sério. A gente não pode ter intimidade, não podemos ter relacionamento sério com pessoas que não querem seguir a palavra de Deus. Essas pessoas não podem ser os nossos mentores. Hoje em dia a palavra que está em alta, né? Mentor, mentoria. Eu estou seguindo tal pessoa, né? Mas como que essa pessoa está em relação à palavra de Deus? Pode ser o seu guia em tudo? E aí o próximo texto diz assim: e rogo-vos, Paulo falando, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Talvez você passou na sua vida já, você vai na igreja, está numa roda de amigos, de repente alguém começa a falar contra a palavra de Deus. Alguém começa a falar contra o ungido do Senhor. Alguém começa a trazer uma doutrina errada. Aqui diz que nós devemos nos afastar, desviar deles. Essa deve ser a nossa posição, né? Exatamente. Então, precisamos aplicar o filtro, né? Provar aqueles que se levantam como profetas e eles não passando por esse crivo, declaradamente sendo um profeta falso, então devemos nos abster das suas palavras, abster dos seus ensinamentos e muitas vezes até da sua presença, né? Sim, exatamente. A presença é má. E olha que interessante, irmão Luzilei. Sim. O final desta nota, agora na página 120, diz assim: preste atenção, olha que texto importante. O último grande engano logo se desdobrará perante nós, eu e você. O anticristo realizará suas obras maravilhosas bem à nossa vista. A falsificação se parecerá tanto com a verdade que será impossível perceber a diferença entre ambas, a não ser pelas sagradas escrituras. E aí finaliza: toda declaração e todo milagre devem ser testados pelo testemunho da palavra.
Agora vem a pergunta. Eu e você estamos estudando a palavra de Deus? Eu e você, nós conhecemos a verdade? Porque alguém disse, né? Não fica se preocupando com a mentira. Se você conhece a verdade, quando vier a mentira, você vai saber identificar. Mas se nós não conhecemos a verdade, se hoje, quando nós temos liberdade religiosa de poder estudar a palavra de Deus e entesourar os seus ensinamentos no nosso coração, quando chegar o anticristo, que vai trabalhar de uma forma mais afinco no final dos tempos, nós não conseguiremos perceber a diferença. Que possamos realmente estudar a palavra de Deus, né? Estar firmados na verdade. Muito bem. Esse é o crivo principal, né? Tem que ser o crivo também para nossa... Porque às vezes nós queremos aplicar apenas ao próximo, né? Sem que nós mesmos apliquemos esse filtro com a gente. Mas a palavra de Deus nos chama que devemos examinar os nossos corações, precisamos examinar os nossos pensamentos para ver se eles também passam nesse filtro da palavra de Deus. Porque muitas vezes a palavra de Deus ela é negligenciada, o estudo, a leitura não acontece de uma forma muito esporádica. E como vamos estar preparados para resistir diante de manifestações que acontecerão, já têm acontecido, mas se intensificarão à medida que o tempo final se avança. Talvez surgirão pessoas falando 99 coisas certas e um erro lá no meio, e nós seremos enganados por conta desse um erro. E será que estaremos prontos diante de Deus se aceitarmos, ainda que seja apenas um erro, dentre quase uma totalidade de verdade, mas aceitarmos um erro? Será? Então precisamos aplicar sim o filtro àqueles que se levantam como falsos profetas, né? Mas não vamos nos esquecer também de aplicar o filtro da palavra de Deus para conosco, para que nossa vida também seja provada e testada para ver se está de acordo com o assim diz o Senhor. Exatamente. Só uma pequena frase. É você um falso profeta? Será que eu, Rafael, sou um falso profeta? Temos que ser testados. Exato. Às vezes a gente coloca nós num patamar e agora aplica, né? Igual o Manuzeli está mencionando assim, ó, aquele que vai chegar até mim pode ser um falso profeta. Mas se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não me afirmo na palavra do Senhor, quando chega o momento de, por exemplo, eu orientar alguém, eu dar um conselho para alguém, qual que vai ser a minha base? Será que são livros de filósofos? Livros de psicólogos? Nada contra, mas se não estão de acordo com a palavra de Deus, não podem ser utilizados como guias. Então nós precisamos entender que, querendo ou não, nós influenciamos pessoas. E se eu não sou um guia direcionado por Deus, eu sou um mau guia, né? Exato. Pergunta C. De que modo todos os novos profetas são testados e por quê? Muito bem. Aprofundando, né, um pouco mais já a pergunta anterior. Já falamos, né? De que modo todos os novos profetas são testados. Já está falando aqui que todos são testados, mas como, né? E aí diz aqui o verso bíblico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então os novos profetas, eles têm que ser ovelhas de Deus. Deus vai guiar eles, aí eles sim vão receber essa autorização, como Pedro recebeu, para conduzir o rebanho. Se Deus ou se Jesus não conhecesse o coração de Pedro, não confiasse em Pedro, se Pedro não tivesse passado pelo crivo de Jesus, Jesus não ia entregar as ovelhas na mão de Pedro. Então, estes novos profetas também têm que ser testados à luz da palavra de Deus, para saberem se eles são ovelhas de Jesus, para guiarem outras ovelhas, né? E aqui a nota diz assim na terceira linha. Por isso, a fim de deixar homens e mulheres sem desculpa, Deus fornece testemunhos claros e precisos, trazendo essas pessoas de volta à palavra que negligenciam seguir. Então, todos que se dizem seguidores de Jesus, ou mestres, ou discípulos de Jesus, para guiar outras pessoas, precisam estar em comunhão com Jesus. Né? E a nota diz assim no final. Aqui, ó, para lhes despertar e impressionar a mente, visando a que todos fiquem sem desculpa. Então, por que que esses são testados, né? Que é o final da pergunta aqui. Para que realmente não fique nenhuma dúvida. Ó, esse aqui não pode ser o servo de Jesus. Agora, se a gente vai acompanhar essa pessoa, a gente não pode dar desculpas. Ah, eu fui enganado. Precisamos levar essas pessoas à luz da palavra de Deus e ser testadas, né? Exato. Então, existe um propósito. A gente não pode também pensar assim, não, todos os que surgirem aí não falam por Deus, né? Então vamos ignorar todos e está resolvida a situação.
Seria muito fácil fazer isso. Mas Deus pode despertar pessoas falando em seu nome, trazendo uma mensagem, uma advertência especial para o tempo, né? E, de repente, se nós colocarmos todos dentro de uma mesma categoria, considerando todos como sendo falsos, nós estaremos rejeitando, de repente, uma mensagem necessária. Então, por isso, precisam ser submetidos à prova, ao teste, e aqueles que são falsos serem rejeitados, conforme vimos na pergunta anterior, e aqueles que se manifestarem como verdadeiros, falando por Deus, então ter a sua voz atendida, né? E isso, inclusive, se aplica também ao ministério da irmã White, né? Ministério testado, aprovado. Então, vamos ouvir esse profeta que, de fato, nesse caso uma profetisa, que de fato tem falado aquilo que Deus transmitiu para ela, né? Aquilo que Deus quis comunicar à sua igreja.